tema, antes mesmo de nós lermos, o que ficou no meu coração não foi um texto muito longo. O Senhor simplesmente falou assim: essa frase é o suficiente. Esse tema que eu vou pedir para o Samuel colocar ali é o suficiente. O Senhor pode fazer. Eu não sei o que vem ao seu coração quando você lê essa frase, quando você lê isso, mas o Senhor pode fazer. E eu vou te convidar para abrir a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E nós leremos do verso 1 até o verso 10. Profeta Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Então, que nessa noite os nossos corações, as nossas vidas, possam ser fortalecidas pela palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Sei que nós já oramos, mas feche seus olhos. Pai querido, tanto conosco que estamos aqui, como com vários dos nossos irmãos que estão assistindo através do canal da igreja, com aqueles que, porventura, terão acesso a essa mensagem futuramente. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer algo, que o Senhor pode trazer vida, consolo, alegria, esperança, porque a Tua palavra assim nos promete, a Tua palavra assim nos diz, e é nessa esperança que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Como eu disse aos irmãos, Ezequiel significa Deus fortalece. E como esse nosso irmão, como esse profeta, precisou de que na vida dele essa realidade se cumprisse.
Ezequiel, ele era contemporâneo. Ele viveu e profetizou no mesmo período de Jeremias, de Daniel. Só que Ezequiel, ele falava para os exilados na Babilônia. Daniel estava na corte. E Jeremias estava aí em Jerusalém. Nós estamos acostumados a ouvir sobre a profecia de Jeremias, que fala da infidelidade do povo, da desobediência do povo, da idolatria do povo, que levou esse mesmo povo ao exílio na Babilônia. Em 597, Judá, ela é levada, o povo de Judá é levado ao exílio. Vai o rei Joaquim, vão os nobres, vão os profissionais, e vai Ezequiel também. Ezequiel passa lá 5 anos, até que ele tenha a primeira visão do Senhor. Ezequiel fica lá, Ezequiel é levado. Com cerca de 25 anos de idade. Ele fica cerca de 5, e depois o Senhor se apresenta a ele. Ezequiel, ele estava se preparando, porque ele era de uma família sacerdotal. Ezequiel estava se preparando para assumir o sacerdócio. Só que quando chega na idade de assumir o sacerdócio, ele foi para o exílio com 25 anos. Passaram-se 5. E quando você vai ler lá o início de Ezequiel, ele fala no 30º ano, e ele começa a profetizar aos 30 anos. O que eu quero dizer com isso? Ezequiel se preparou para estar em Jerusalém quando ele tivesse 30 anos e começar o seu ministério sacerdotal. Ezequiel aprendeu tudo. Ezequiel se preparou para ministrar diante de Deus. Só que quando ele fez 30 anos, e era para ele assumir o templo, ele não estava em Jerusalém. Ele estava cativo na Babilônia. Porque muitas vezes nós vamos nos preparar para algo, talvez a vida inteira. Talvez nós venhamos a ter expectativas, sonhos, projetos. Mas a resposta que Ezequiel deu para Deus, tu o sabes, Senhor. Só o Senhor sabe o que vai acontecer. Só o Senhor sabe o que vai acontecer comigo e com você daqui a segundos, meses ou anos. Ele estava se preparando para assumir o sacerdócio. Mas no dia de assumir, ele estava cativo. Do capítulo 1 ao 3, a gente vê o chamado dele, e Deus chama com uma imagem que não tem Spielberg no mundo. Não tem diretor de cinema no mundo que consiga produzir aqueles ventos, aquele trono, aquele fogo, aquela nuvem, aqueles 4 seres viventes, cada um com 4 rostos, se movendo diante dele. Ele ficava exilado perto de um rio. E naquele dia, no dia do 30º aniversário dele, ele estava lá sentado. E o Senhor veio até ele. O Senhor não estava mais no templo. E o Senhor diz para Ezequiel: come o rolo com as minhas palavras. E Ezequiel comeu e disse que foi doce na sua boca. Por que o Senhor manda Ezequiel comer aquele rolo com as palavras? Em outras palavras, por que Ezequiel teve que comer a Bíblia, comer a palavra? Porque Deus ia fazer algo na vida de Ezequiel, que era o seguinte, que não é impossível que ele faça nas nossas hoje. Para que Ezequiel sentisse a essência da palavra, para que Ezequiel fosse um símbolo vivo da palavra de Deus. Ezequiel muitas vezes é dado como louco. Tudo que o Senhor iria fazer com Judá, ele toma Ezequiel e usa como exemplo. Ezequiel ficou 390 dias deitado em cima do braço esquerdo, amarrado. E depois o Senhor falou: agora fique mais 40 dias do lado direito. E você vai comer um pão
cuja brasa será feita com fezes humanas. E Ezequiel clamou ao Senhor e falou: Senhor, eu me preparei para ser sacerdote, eu nunca toquei em nada imundo, por favor. E o Senhor diz: então mude para fezes de bovino, porque a fumaça que vai subir para o pão que você vai comer simboliza a dor que Judá vai sentir por ter me abandonado. Ezequiel, no capítulo 24, Deus diz para ele: eu vou tirar a delícia dos seus olhos, eu vou tirar de você aquilo que te dá alegria. Ezequiel diz que num dia ele profetizou isso, e no outro dia sua esposa veio a falecer. Deus disse a ele, e você vai gemer em silêncio, Ezequiel. A mesma dor que você sentirá é a dor que o povo vai sentir quando eu tirar a menina dos olhos deles, que é o templo. Porque o povo amava mais o templo do que a Deus. O templo era a menina dos olhos deles. Então a vida de Ezequiel foi uma parábola viva daquilo que estava acontecendo com o povo de Judá. Porque o profeta, ele simboliza aquilo que Deus está fazendo. Deus não desistiu de usar a vida de Ezequiel. Deus não desistiu de usar a vida dos seus filhos. Deus pode mudar a geografia, mas Ele vai continuar usando. Deus pode mudar as circunstâncias, mas Ele continuará fazendo. Talvez o que ninguém imaginasse, nem Ezequiel, Deus não vai aparecer nessa situação. Deus não vai se manifestar nessa situação. Deus se manifesta em todas as situações, na vida dos seus filhos. Deus tem algo a falar em todas as situações. E nesse texto, que também é mais uma parábola daquilo que estava acontecendo com o povo de Deus e que Deus leva Ezequiel para ver, existem lições, existem aplicações, existem ensinamentos que o Senhor pode fazer. E eu queria convidá-lo para ver a primeira. O que nós podemos aprender com essa parábola? A primeira é: o Senhor é quem nos guia em todas as situações. Verso 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito, me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor. Eram muitos numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. No início do chamado de Ezequiel, o Senhor vai até ele, provando para ele: não importa onde o meu povo esteja, eu vou até ele, eu vou me manifestar, eu vou falar com ele. Nessa visão, agora, a mão do Senhor leva o profeta até esse vale. Assim como o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado no deserto. Assim como o Senhor guiou todo Israel no deserto, dando a eles o que eles precisavam: coluna de fogo à noite e nuvem durante o dia. O Senhor guia o seu povo. O Senhor é quem guia o seu povo em todas as situações. Todas. A soberania de Deus só nos leva onde a sua graça nos sustenta. A soberania de Deus, grave isso, só nos leva onde a sua graça nos sustenta. Deus estava com o povo em Jerusalém. Deus estava com o povo no exílio. Deus estava com Ezequiel no meio de um vale de ossos, onde um sacerdote jamais pensaria em colocar os pés, porque ali estavam cadáveres. E um sacerdote não podia, mas só que Deus coloca não só ele no meio, como Deus faz ele andar ao redor. Você tem medo de alguma situação? Não tenha. Deus pode fazer.
Deus pode fazer alguma coisa na sua vida lá. É Ele quem nos guia. Foi Ele quem levou Ezequiel. Quem você acha que conduziu você até onde você está hoje? Quem você pensa que fez você entrar num trabalho, sair dele, morar numa cidade, ir para outra, ganhar algo, perder algo, ter alegria, ter tristeza? Deus que fez isso, porque é Ele quem nos conduz. Ezequiel estava lá, Ezequiel não sabia o que fazer, Ezequiel estava à beira do rio, sem qualquer perspectiva. Para ele, Deus não agiria mais. O que Deus vai fazer na Babilônia? O que Deus vai fazer no meio desse caos que está a minha vida? O que Deus vai fazer no meio dessa tristeza? O que Deus vai fazer no meio desse vale? Deus vai se mostrar e vai se revelar e vai guiar o seu povo. Deus pode fazer isso. Eu não posso e você não pode. Há momentos em que você tem, sabe aquele salmo que diz que nós estávamos na Babilônia e as pessoas de lá pediam para que nós dessemos canções. O povo estava desolado. Há dias em que você talvez queira dormir até mais tarde. Há dias em que você não quer falar com ninguém. Há dias em que você não quer ver ninguém. Há dias em que o teu coração está apertado, está angustiado. Há dias em que você diz, eu não vou falar com Deus porque Deus não quer falar comigo. Não importa a situação em que você esteja vivendo, Deus quer falar com o seu povo. Deus quer guiar o seu povo. Deus quer mostrar algo para o seu povo. Ainda que Ele leve o seu povo a uma situação difícil. Ainda que Ele leve o seu povo a um lugar onde o seu povo nunca imaginou que iria. Por você não procuraria muitas situações. Assim como Ezequiel também não procurou aquele vale. Assim como por ele, com o seu histórico de sacerdote, de preparação, ele não fosse lá. Mas Deus o levou. Onde você acha que Deus não pode te levar? Onde você acha que Deus não pode sustentar você? O que Deus não pode fazer nesse ano por você? Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode dar consolo. É por isso que não importa a situação. Nós, como igreja, porque quando um membro padece, todos padecem. Mas algo que está no meu coração é: Deus pode consolar. Deus pode restaurar. Deus pode trazer algo novo. Deus pode levantar. Deus pode entregar algo novo. Porque Deus levou Ezequiel a uma situação difícil. Quantos já passaram ou estão passando por uma situação difícil? Deus pode mostrar. Deus pode mostrar, Deus pode revelar aquilo que está acontecendo. Para que o teu coração se aquiete. Para que o teu coração tenha paz. O Senhor é quem nos guia em todas as situações. No versículo de 3 a 6, nós temos algo também que pode trazer consolo ao nosso coração nessa noite. O Senhor é onipotente em seus processos. O Senhor é todo-poderoso. Versículo 3 a 6. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E saberei que eu sou o Senhor. Só o Senhor tem as respostas, queridos.
Ezequiel poderia conjecturar muita coisa. Eu e você podemos pensar muitas coisas. Nós podemos tentar inquirir, descobrir, pesquisar, perguntar, mas o fato é um só. Só Deus tem a resposta. E, via de regra, nem sempre Ele nos revela de imediato. Atos 1,6, Senhor, os discípulos, é esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus disse, não compete a vocês saberem épocas ou tempos. Eu vou dar para vocês o suficiente para que vocês esperem. Eu vou dar a vocês o meu espírito. Eu vou dar a vocês a minha graça, como ele disse para Paulo, quando Paulo suplicou que ele tirasse os espinhos. Ele disse o quê? A minha graça te basta. Deus, Ele é soberano nos processos. O que está acontecendo, hein? O que vai acontecer? Só Deus sabe. O porquê que isso está acontecendo? Só Deus sabe. Deus é como aquele tapeceiro da canção do Estênio Márcios, o mesmo autor de Fim de Tarde no Portão. O tapeceiro é aquele que conhece o final desde o começo. Ele não perde um fio. Deus é este tapeceiro. Você olha um tapete, quando começa a fazer, você não entende o que vai sair. Só que Deus sabe o que Ele está fazendo. Nós não. Ele sabe. Deus tem um processo. É Deus que cria, é Deus que dirige, é Deus que finaliza todo o processo. O texto diz que eu vou pôr tendões sobre esses ossos. E depois eu vou colocar carne. E depois eu vou colocar pele. E depois Deus repete todo esse processo, passo a passo. Porque talvez eu e você quiséssemos, não dá para colocar carne logo não e acabar com isso. Não dá para acabar com esse sofrimento logo não. Não dá para fazer tudo de uma vez, não. Porque para que a carne fique no osso é preciso ter tendões. Tendão é aquilo que faz com que a carne se agarre ao osso. Tendão é aquilo que faz com que a carne não se esmiúce. Então Deus sabe o que Ele está fazendo. Olhe para mim. Eu não sei. Isso não é um salvo-conduto para você não chorar, não clamar, não estar de luto, não. Isso é a verdade de que Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe que Ele precisa olhar para o osso. Deus sabe que Ele precisa primeiro colocar tendão. Deus sabe que depois vem a carne. E Deus sabe que por último vem a pele. Quantas vezes eu e você nos atrapalhamos nos processos da nossa vida? Quantas vezes nós queremos fazer uma obra e não entendemos que primeiro você tem que fazer isso, primeiro você tem que fazer aquilo? Há 30 anos atrás, quando eu fui morar numa casa, precisávamos daquela casa, compramos a casa, e a casa foi feita um cômodo sem coluna. Não dá para fazer uma casa sem coluna. Você vai ter que mexer depois. Você vai ter que bagunçar depois. Então, algumas coisas que eu e você temos que esperar. Algumas coisas que nós temos que ter esperança. É porque Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus que não atropela. Deus é um Deus que nos ensinou a esperar. Deus é um Deus que nos ensinou a ter paciência. Há coisas que Deus começou a fazer na minha vida há 3 anos. Hoje é que está andando e eu não sei quando vão se concluir. Você não precisa ter medo do processo. Você não precisa ter medo deste vale. Você não precisa ter medo dos ossos. Porque foi Deus que levou você ali. Deus te colocou no meio para você ver. Deus te colocou ao redor para você ter uma visão ampla. Deus está fazendo você andar nessa situação.
Deus está te movimentando nessa situação. Não é para ficar dormindo, não. Não é para querer apagar e acordar só quando o negócio se resolver, não. Deus está agindo. Deus está fazendo. Você está ali porque Deus colocou você ali. Porque é Deus quem vai sustentar você ali. É Deus quem vai guiar você ali. Nunca faltou pão para um povo que não plantava trigo no deserto. Nunca faltou calçado para um povo que nunca coseu um pedaço de couro. Nunca faltou roupa para um povo que caminhou durante 40 dias no deserto. Não vai faltar. Não vai faltar o que você precisa. E Deus ainda disse, não guarde, confie que amanhã tem. A vida no deserto é uma expressão de confiança em Deus, meus queridos. Não queira guardar, não queira armazenar aquilo que vai apodrecer. Confie que Deus dará no dia seguinte. Confie que Deus dará a passagem, confie que Deus dará o alimento, confie que Deus dará o translado, confie que Deus dará a ideia para o seu negócio, confia que Deus vai dar administração daquilo que você recebe, porque foi Deus que colocou eu e você nessa situação. Não há nenhum lugar, a soberania de Deus só te leva onde a graça dele te sustenta. A graça de Deus está te sustentando até hoje e continuará te sustentando. Não duvide de Deus. Deus pode fazer. Foi isso que Deus estava falando para Ezequiel. Fortalecendo Ezequiel. E Ezequiel foi sábio quando ele disse, o Senhor sabe, Deus. Eu não sei. O que vai acontecer com esse menino? Tu sabes, Deus, eu não sei. O que vai acontecer com a minha casa? Tu sabes, Deus, eu não sei. O que vai acontecer em 2023? Prognóstico para lá, prognóstico para cá, bolsa para lá, falência de lojas grandes para cá, emprego, desemprego. Apaga tudo e escreve. Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer com a minha família. Deus sabe o que vai acontecer com esses irmãos pelos quais eu oro, para que o Espírito do Senhor entre em seu coração e os transforme. Deus sabe o que vai acontecer com essa pessoa da sua casa, que talvez você ore para ela e diga, está seco. Muito seco. Esfarelando. Eu não piso lá. Só que Deus vai te levar lá. São lugares, talvez casas, talvez relacionamentos que você, olha, para mim não dá mais. Para Deus dá. Deus não tem medo de vale. Deus não tem medo de osso. Deus não tem medo da escuridão. Ele leva lá. E Ele faz lá. Porque Ele pode fazer. Ele pode fazer, creia nisso. Deus pode fazer. A palavra de Deus nos diz também, nos versos 7 a 10. É outro aprendizado que a gente tem nesse texto. O Senhor, através da sua palavra, restaura o seu povo. Vamos lá para o verso 7 a 10. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões, porque o Senhor disse que faria. Havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse,
profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O destaque aqui é: então profetizei. Lembra que eu disse que, no início do chamado de Ezequiel, o Senhor deu a ele um rolo com as palavras do Senhor para que ele comesse. Para que ele comesse e a palavra entrasse nele. Só que não basta só comer a palavra. Sabe isso que nós estamos fazendo agora? É essa a ideia. É como se os irmãos estivessem comendo a palavra. Talvez você já tenha até ouvido essa expressão: eu vou comer a palavra. Começa a ler, começa a estudar, começa a ouvir. Só que não basta comer a palavra. Você tem que profetizar de acordo com aquilo que Deus disse. Aqui no texto diz que eu profetizei conforme Deus havia falado. Porque no exílio existiam muitas outras pessoas ou profetas que profetizavam aquilo que Deus não queria. O próprio Jeremias diz: olha, tem muitos dizendo paz, paz, quando não há paz. Tem muita gente, tem muito lugar onde está falando aquilo que o povo quer ouvir. Hoje eu quero ir num lugar que diga que eu vou prosperar. Hoje eu quero ir num lugar onde não fale de pecado, onde não fale que eu sou culpado. Hoje eu quero ouvir alguma coisa que massageie o meu ego. Ezequiel profetizou conforme o Senhor havia lhe ordenado. Não basta só comer, tem que profetizar, tem que proclamar, tem que falar, tem que agir, tem que andar, como Enoque que nós estamos estudando. A fé que anda, a fé que faz alguma coisa. Então eu profetizei porque Deus havia mandado. O que Deus tem dito para você fazer que você não tem feito? O que Deus tem dito para você acerca de um ente? Acerca de um trabalho, acerca de uma vocação, acerca de um lugar? O que Deus tem falado para você domingo após domingo, quinta após quinta? O que Deus tem falado que você não tem feito conforme o que Ele tem falado, mas conforme aquilo que você quer? Eu quero desse jeito. E Deus está falando: não, você tem que proclamar, profetizar, fazer de acordo com aquilo que eu disse. Foi isso que Ezequiel fez. Muitos achavam Ezequiel louco, porque tudo que Deus falava para ele fazer, ele fazia. O que significa isso, Ezequiel? Passar 390 dias deitado, amarrado em cima do braço esquerdo. Aí depois chegava o povo e falava: o que significa isso, Ezequiel? Passar 40 dias deitado do lado direito. O que significa isso, Ezequiel? Porque o Senhor, para mostrar que 1/3 do povo seria levado para o cativeiro, Deus diz: Ezequiel, pega a espada, raspa 1/3 do seu cabelo, e depois pega outro 1/3 e queima. E Ezequiel fazia. E Ezequiel obedecia, porque Deus o fortalecia para fazer. O nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Algumas vezes nós não queremos fazer aquilo que Deus disse para nós fazermos, porque nós tememos não conseguir. Só que é Deus quem fortalece. Sabe aquela conversa que a gente evita? Sabe aquele perdão que a gente não pede? Sabe aquele perdão que a gente não libera? Muitas vezes a gente colocou na cabeça que não vai conseguir. Não. Me mande fazer qualquer coisa, menos isso. Só que é Deus quem fortalece. Só que é Deus quem deu força. Você acha que alguém está aí para levar paralelepípedo na testa
até cair sangrando, e ainda dizer para Deus: Senhor, não leve em conta o que eles estão fazendo. Estevão. Você acha que Estevão fez isso porque Estevão era bonzinho? Porque ele nasceu para levar pedrada no olho, até furar o olho, sem gritar? É Deus quem fortalece. É Deus que faz com que a gente faça. É Deus quem libera o nosso coração para perdoar. É Deus quem libera o nosso coração para pedir perdão, para pedir desculpa. É Deus que faz com que a gente volte lá, caminhe a segunda milha, dê a capa que a gente tem. É Deus que faz com que a gente ofereça outra face quando é batida em outra. É Deus que faz isso. Nem eu e nem você conseguimos, mas é Deus que fortalece. É Deus que ajuda. É Deus que faz isso. Nós precisamos entender, é Deus quem nos fortalece para fazer isso. Então pare com essa ideia de que você não consegue, sabe por quê? Porque você não consegue mesmo. Porque eu não consigo mesmo. Mas se Deus levar no vale, você vai e você volta. Se Deus disser para você chegar perto dos ossos, você chega. Ainda que você tenha dito: não, eu me preparei a minha vida toda para não fazer isso. Só que Deus diz para Ezequiel: eu vou te levar. Só que Deus diz para mim e para você: eu é quem vou levar você, eu é quem vou capacitar você, eu é quem vou consolar o teu coração. Não há como, amados, não há como ser consolado por determinadas perdas. Só Deus pode fazer, e Ele faz. Ele disse isso, que iria tirar a esposa de Ezequiel, porque Ele sabia que Ele ia consolar o coração de Ezequiel. Ele ia fortalecer Ezequiel. E eu não sei quais as situações que Deus já colocou você, e muito menos em quais Ele vai colocar. Assim como eu também não sei na minha vida. Mas uma coisa me faz ter descanso: Ele cuida de mim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Só isso? Não, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida do seu povo, amados. Deus pode fazer aquilo que nós nem imaginamos. Deus pode fazer. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, Cristo, é quem dá ordem ao caos. Lembra lá de Gênesis? O Senhor disse: haja luz. Era uma escuridão. E eu quero que você entenda que a palavra de Deus é Cristo. Cristo é o Logos, Cristo é a palavra. O que está sendo pregado aqui nessa noite é Cristo. Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que dá ordem ao caos da minha e da sua vida. Irmãos, eu repito o que eu disse na escola bíblica passada. Não vai ser um passo a passo de um coach genial que vai colocar ordem na sua vida. Não vai ser, e eu não estou dizendo que você não possa segui-lo ou lê-lo, não. Eu só estou dizendo que não vai ser uma palestra motivacional que vai colocar ordem no caos da sua vida. Mas é o compromisso com a palavra de Deus. Eles não pescaram nada. Pescadores experientes, entre eles Simão, passaram a noite toda e não pescaram. Jesus disse apenas: faz de outro jeito. Senhor, nós já tentamos. Eu já tentei. Eu tenho expertise. Eu tenho mestrado, doutorado. Estou nessa profissão há muito tempo. Se eu não conseguir, é porque não dá. O Senhor pode fazer. Só lança. Só obedece. E a Bíblia diz que as redes vieram cheias de peixe. Porque eles disseram assim: nós tentamos e não conseguimos, mas sob a tua palavra nós vamos fazer de novo.
que Deus quer que você tente de novo? Por conta da palavra dele, não por conta dos seus méritos. O que você não quer tentar de novo? Que Deus está falando, vai com a minha palavra. Você tem ido na sua força, você tem feito o projeto da sua casa, você que tem querido levantar, você que tem dado opinião, peça a opinião de Deus. Você está pensando demais, você está falando demais, você está se escondendo demais. Peça a opinião de Deus. O que Deus acha disso? É para fazer ou não? Essa obra já deu até aqui ou eu tenho que aumentar a casa? Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que deixar o curso? Eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que ficar na cidade? Pergunte a Deus. Senhor, nós já fizemos tudo. Eu sou experiente. Pescadores experientes. Jesus não era pescador, Jesus era filho do carpinteiro. E de repente você pode falar, o que você sabe da minha vida, Regina? Como Simão poderia ter dito, você é filho do carpinteiro, você não sabe pescar. Ele é dono do universo e criou você e eu. Ele sabe tudo. Ele sabe de toda a sua capacidade. Ele sabe de tudo que você pode ainda fazer. Ele sabe o que se passa na sua mente agora. Ele sabe se você está crendo ou não naquilo que Ele está falando para você. Sobre a tua palavra, Senhor. Em João 6:63, Jesus diz, olha, as minhas palavras que eu digo para vocês são espírito e vida. Por isso é que os ossos levantaram. Não foi por conta de algo extraordinário em Ezequiel, não. Foi porque o que foi falado para eles foi a palavra de Deus. Como é que você vai falar com esse menino? A palavra de Deus. Como é que você vai orar por essa situação? De acordo com a palavra de Deus. Como é que você vai esperar esse caos que não acaba? Meditando e crendo na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que faz com que osso se junte a osso. Amados, essa parábola aqui, do Vale dos Ossos Secos, fala conosco, mas ela literalmente é sobre Israel. Sobre um reino dividido. Se você for ler em seguida, tem aqui, olha, um outro título, Reunião de Judá e Israel na minha Bíblia. Eu não sei se tem algum título parecido. Amados, depois se você for ler os capítulos seguintes, você vai ver que Ezequiel pega 2 tábuas e o Senhor manda juntar. O que é isso? Judá e Israel, que estavam divididos. O povo de Deus estava dividido. E Deus não quer o seu povo dividido em facções. Deus quer o seu corpo unificado. É por isso que a palavra de Deus faz osso juntar com osso. É um corpo. Isso aponta para o corpo de Cristo. O corpo estava dividido por falta de contentamento. Recapitulando um pouco a história, por que Judá está dividido? Por que Judá é o reino do sul? Por que Israel é o reino do norte? Por que se divide? Porque lá atrás, quando Salomão morreu, Salomão era rei de um reino só. Só que ele morreu e o seu filho Roboão entrou no seu lugar. E assim que Roboão, filho de Salomão, começou a reinar, vem lá Jeroboão e pergunta, olha só, tem como você ajustar algumas coisas? Porque está pesado o trabalho, os impostos, o seu pai tinha aí uma mão pesada. O que Roboão faz? Pede conselho aos anciãos, aos antigos, e os anciãos falam assim, olha, diminui a carga, e esse povo será contigo durante todo o seu reinado. Ele não ouve, vai pedir conselho, o texto é claro, e ele foi pedir conselhos aos jovens que andavam com ele. Nada contra os jovens, só uma observação. Ele não ouviu o conselho dos anciãos. O que os amigos disseram? Nada, pesa mais ainda. Coloca mais jugo sobre eles e o povo vai comer na sua mão. E Roboão chega lá e fala assim, olha, se vocês acham que o dedo do meu pai, que a mão do meu pai era pesada, eu digo que o meu dedo mindinho, ele ainda fala isso, o meu dedo mindinho é mais pesado do que o lombo do meu pai.
Aquilo causa uma revolta. E o reino se divide. Reino do Norte, Reino do Sul. Divisão por conta de descontentamento. Divisão por falta de ouvir. Divisão por falta de entender. Você sabe por que uma casa às vezes se divide? Você sabe por que uma igreja às vezes se divide? Descontentamento. Falta de sabedoria. Falta de ouvir. Falta de entender o outro. Falta de ajudar o outro. O reino estava dividido. Só que essa visão que Deus dá a Ezequiel é o seguinte: escute, igreja. Eu quero o meu povo unido. Eu quero o meu povo unificado. O que o Novo Testamento vai dizer? Naquilo que depender de nós, tenha paz com todos. Nós temos o ministério da reconciliação. Você não está dentro da sua casa para ser incendiário. Você está lá para ser bombeiro. Você não está lá para tomar partido de ninguém. Você está lá para ajudar a todos. Você não está no seu trabalho para ter conchavos com determinados chefes. Você está lá para ser um bom profissional. Você não está no lugar para levar fofoca de um lado para o outro. Você está lá para ajudar pessoas. Você não está na igreja para tomar partido de A ou B, ministério A ou B. Você está para servir a todos. Para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para questionar por que Deus me colocou nesse vale. Nós estamos aqui para estar no meio dos ossos, ouvir o que Deus tem para nós e profetizar sobre eles. Essa situação difícil que você talvez tenha vivido, que você esteja vivendo, Deus te colocou nela para quê? Para você proclamar tudo aquilo que você tem aprendido. Não adianta, olha, eu tive hoje no culto, fui numa conferência, fui na outra conferência, e eu comi da palavra, e eu fiquei lá e foi maravilhoso. Tá, e o que você fez depois? O que você fez com aquilo que você comeu? Ezequiel proclamou. Ezequiel profetizou de acordo com aquilo que Deus havia feito. Você pode orar, baseado em tudo que você tem ouvido. Por que Deus está te falando sobre o vale de ossos secos hoje? Para que você profetize sobre esse vale de ossos secos. Você proclama e Deus age. Você profetiza e Deus age. O texto diz: enquanto eu profetizava, eu comecei a ouvir. Às vezes a gente não vê, lembra de Daniel? Tem 21 dias, Senhor, que eu estou orando e nada acontece. O que Deus diz para ele? No primeiro dia eu ouvi a tua oração. Você pode não ter visto, mas eu ouvi e eu estou agindo. Talvez haja situações em que você está assim, parece que Deus nem está ouvindo a minha oração. Estou orando há mais tempo que Daniel. Mas o mesmo Deus de Daniel diz para você nessa noite: desde o primeiro dia eu tenho ouvido a sua oração. Regina, quando que ele vai agir? Tu sabes. Ele sabe. Deus está ouvindo a sua oração. Talvez você tenha vindo aqui hoje só para ouvir isso. Talvez você já tinha programado ou reprogramado a tua agenda de oração. Não, peraí, por esse aqui eu não oro mais. Caso perdido, peraí. Esse aqui talvez um pouco. Não, isso aqui eu já desisti. Não faça isso. Não desista de orar. Não desista de proclamar. Não desista de pegar aquilo que Deus te deu e profetizar. Se você crê na palavra de Deus, ore a palavra de Deus.
Ezequiel passou os primeiros capítulos profetizando contra Israel, contra Jerusalém, contra as nações inimigas, mas a partir do 33, Deus diz: agora fala para o meu povo. Amados, uma coisa que eu tenho certeza: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento não é para sempre. A eternidade, sim. Esta é. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos e que você pensasse em algo agora. Que você pensasse qual o vale de ossos secos que o Senhor te levou a pensar durante toda essa mensagem. É o seu coração desalentado? É a sua mente bagunçada? Regina, minha mente às vezes é tão bagunçada que eu não consigo nem pensar. Coloca diante do Senhor. Regina, mas eu não sei orar. Espera aí. Ezequiel se preparou para ser sacerdote. Deus não deixou. Deus chamou como profeta. Sacerdote, ele fala do povo para Deus. Profeta fala de Deus para o povo. De qualquer forma, era Deus o centro na vida de Ezequiel. Deus está falando para nós que Ele sempre vai ter algo para nos entregar e para que nós façamos. Não importa se você se preparou para uma coisa, Deus pode mudar. Você pode estranhar. Ezequiel poderia ter falado: eu nunca pensei na minha vida em ser profeta. Eu só me preparei para ser sacerdote. Mudança de planos. Deus vai te sustentar nessa mudança de planos. Mudança de negócios, de emprego, de casa. Mudança de situação financeira, você tinha uma situação razoável e, por conta de alguma coisa, as coisas mudaram. Deus vai continuar falando com você. Meu irmão, qual é o vale que você também estava resistindo a ir? O que era que você estava resistindo em fazer? O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Nós vamos orar de pé. Já estamos terminando. Nós vamos orar por esses ossos secos, meus irmãos. Há muitos ossos secos, sequíssimos. Há muitos processos parados. Há muitas orações que foram feitas até os tendões, mas ainda tem carne e ainda tem pele. Há muita coisa ainda que Deus vai fazer. Vamos orar por isso. É a tua família? É o teu casamento? É o teu trabalho ou não trabalho? É essa desorganização financeira? É esse medo do futuro? É esse caos? A palavra do Senhor, ela dá ordem ao caos. Profetiza a palavra do Senhor sobre isso. Profetiza a palavra que você ouviu nessa noite sobre isso. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, todos esses vales, todas essas dificuldades,
todas essas dores, Senhor, que são muitas, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, esse amontoado de ossos, Senhor, esse caos, essa situação em que a gente não entende o que está acontecendo e nem de que forma será resolvida, Senhor. Nós queremos, ó Deus, profetizar a Tua palavra sobre isso. Nós queremos dizer: ossos secos vivam, se levantem. Nós queremos falar a essa situação que é Deus que está no controle dela. Esta situação não mais pode nos controlar, mas é Deus quem nos controla. Eu não posso mais sentir medo desta situação, seja com filho, seja com mãe, seja com pai, seja com marido, esposa. Você não pode mais sentir medo de ir lá, você não pode mais sentir medo de profetizar, de orar, de clamar ao Senhor por isso, porque é Deus que te leva lá. É Deus quem te mostra, é Deus que te coloca no meio, é Deus que faz você andar ao redor para ver como está a situação. Talvez você não tenha noção de como está a sua vida espiritual. E talvez muito do caos nela também é porque você não está percebendo quantos ossos secos há ali, Israel. Você não está entendendo que o osso se juntando a osso pode ser uma situação se juntando a outra. Você ora, mas não proclama. Você proclama, mas não ora. Você vem, ouve, mas não pratica. Olha para essa situação. Pede ao Senhor para mudar. Pede ao Senhor para que esses ossos tenham vida. Peça ao Senhor para que mazelas, para que dissensões familiares sejam consertadas à luz da palavra de Deus. Peça ao Senhor para que osso se junte a osso. Peça ao Senhor para que você hoje ainda ouça o barulho dos ossos se movendo. Peça isso ao Senhor. O Senhor pode fazer. O Senhor pode mudar. O Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. O Senhor pode fazer. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, colocar, Pai, colocar todas essas situações, Pai, nas Tuas mãos. Nós queremos colocar os nossos corações nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos, Senhor. Porque, ó Deus, nós não queremos deuses rivais no nosso coração. Era isso que estava acontecendo com Judá. Muitos deuses rivais. Tem um momento em que Deus pega Ezequiel pelo cabelo, e a Bíblia diz que levanta Ezequiel entre o céu e a terra. E Ezequiel consegue ver o que estava acontecendo dentro do templo em Jerusalém. Ouça isso. Deus diz: Ezequiel, faz um buraco na parede e olha o que está acontecendo dentro do meu templo. E lá ele vê imagens, sacerdotes se prostrando diante de imagens, oferecendo sacrifícios a outros deuses. O que Deus está mostrando que está dentro do templo do teu coração? Que deuses, a que deuses você está servindo? Todo mundo precisa trabalhar, eu trabalho de segunda a sexta, mas o trabalho não pode ser um Deus da minha vida. Eu preciso de dinheiro para comprar comida, comprar roupa, comprar sapato, mas o dinheiro não pode ser um Deus rival de Deus. Não pode. Você pode gostar da sua casa, gostar do seu carro, gostar do seu status, mas isso não pode ser um rival de Deus. Não pode. Porque a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. E às vezes o problema que está no vale de ossos secos é esse. O mesmo que estava lá. O caos do meu coração tem feito com que eu sirva a outros deuses. A outros deuses. Pai, por favor, que nós possamos cantar de verdade, Senhor, aquela canção baseada nesse texto de Ezequiel 37.
Há uma canção que diz assim, nós a cantamos tantas vezes: o Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Vamos encerrar cantando e prestando atenção numa palavra. A capela, com a mão no seu coração, e se você puder, e se isso for uma verdade na sua vida. Não há nada, nada melhor, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Novamente, não há nada. E ainda diz assim: torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza, o Senhor pode fazer, como Ezequiel, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos, faz no mar, torna o luto, Ele pode, Newton, Ele pode, Wélica, traz beleza. O Senhor pode fazer. Agora com plenos pulmões. Traz a vida. Faz de ossos. Faz no mar. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Não há nada. Levante as suas mãos aos céus. Nada melhor. Quando o dinheiro quiser dominar você, não há nada. Não há nada. Quando o seu trabalho for um rival no seu coração. Nada melhor que o nosso Deus. Ele traz beleza às cinzas. Ele faz de ossos soldados. Ele faz no mar um caminho. Ele dá vida aos sepulcros. O Senhor pode fazer. Você pode aplaudir ao Senhor? Ainda de pé, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Diga ao Senhor que você crê que Ele está agindo sobre o vale de ossos secos. Diga para Ele. Diga. Se você quiser dar nome, você e o Senhor, dê nome a esse vale. É ela, Senhor. É Ele, Senhor. É essa situação. Traz vida a esse sepulcro, Senhor. E eu creio que eu já possa orar encerrando, irmão João Batista. Louvado seja Deus, Pai. Obrigada. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por essa noite, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra.
Obrigada, Deus, pela inspiração musical, Senhor. Obrigada por nossas crianças que estão ali aprendendo da Tua palavra, Senhor. E a palavra está sendo profetizada sobre aqueles meninos e aquelas meninas, ó Deus. E quando, Senhor, eles estiverem em suas vidas, ó Deus, enfrentando crises, enfrentando dificuldades, Deus, eles lembrarão da Tua palavra, Senhor. Eles lembrarão do Senhor, ó Deus. Obrigada, meu Deus, por esta semana. Ó Deus querido, nós queremos entregar, consagrar ao Senhor esta semana, Pai, que nós possamos trabalhar em paz, que nós possamos produzir em paz, ó Deus querido, dá ideias novas para os teus servos, Deus, ó Pai querido, aqueles que trabalham informalmente e carecem, ó Deus, que o Senhor os inspire a todo momento, seja com eles, ó Deus, aqueles que trabalham de carteira assinada, Pai, em nome de Jesus, que eles tenham graça diante dos seus patrões, aqueles que trabalham no serviço público, que eles tenham graça diante da sua chefia, Pai, aqueles que estão pleiteando um trabalho, Pai, nós clamamos ao Senhor para que portas sejam abertas em nome de Jesus, Pai, aqueles, ó Deus, que carecem, Senhor, de uma cura emocional, o Senhor pode fazer. Aqueles que carecem de uma cura física, o Senhor pode fazer. Nós entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz? Amém. Amados, Deus abençoe. Se você ainda não falou com o irmão hoje, nós geralmente fazemos isso no momento de louvor, e não fizemos hoje, aperta a mão de 2 ou 3 pessoas para ele, e diga essa frase, o Senhor pode fazer. Sai do seu lugar antes de ir, e diga, o Senhor pode fazer. Pode fazer,